Queridos amigos, queridas amigas, então vamos para mais um ensinamento maravilhoso que se chama comportamento conflitante. Comportamento conflitante. Quem vai nos passar o ensinamento hoje será Joana de Ângeles, protetora de Divaldo, que é uma psicóloga. Então, se você é psicólogo, psicóloga, chegou o momento de todos nós obtermos mas um grande ensinamento sobre esse comportamento conflitante. Joana de Ângeles começa nos dizendo, prestem muita atenção, pessoal, esse ensinamento é fantástico. Começa nos dizendo, o desafio para a transformação moral do indivíduo, a fim de tornar-se melhor, defronta nele mesmo a maior dificuldade, que é o hábito ancestral a que se encontra acostumado. Está vendo? É inevitável a dubiedade em questões desse porte. Dubiedade quer dizer dúvida, né? Hábitos arraigados que se fixaram nos refolhos do ser impõe sua repetição, especialmente quando reforçados por novos condicionamentos. O que seria novos condicionamentos? Quando ele é reforçado, potencializado. É os conceitos que todos nós sofremos na mídia, como sendo verdadeiros. E nós sabemos que são utópicos. Aí ela continua. Aí permanece a dificuldade entre viver Jesus e permanecer no mundo com suas facécias. O que quer dizer facécias? Fantasia. Aí ou a gente segue Jesus, ou segue as facécias, que é a expressão que ela usa, ou segue a fantasia e a ilusão que a sociedade terrena nos passa como verdadeiro, reforçado pela mídia. É duro, hein, pessoal? Não é fácil. Olha o que conspira contra o nosso anseio de progresso. Tudo isso. Além dessa sombra que está dentro de nós, a mídia da sociedade em que a gente encontra quando nasce aqui, vem reforçar, potencializar, para que a gente volte a fazer o que fazia no passado, nos tirando do foco de Jesus. É isso que acontece na vida de todos nós. É isso que ela está dizendo aqui. É uma psicóloga das melhores que existem no mundo. Terreno e espiritual. Aí ela continua no ensinamento. Convencionou-se historicamente que vencedor é aquele que esmaga o opositor e triunfador o que atinge a glória, subindo ao pódio do destaque nas mais diversas áreas do comportamento humano. Para que essa meta seja alcançada, é indispensável ser conivente com o desrespeito aos valores éticos e morais aceitos ante as novas proposituras, exceção feita àqueles que se vinculam à dignidade e têm consciência dos retos deveres. Mas isso é uma minoria, né? Isso é uma minoria que tem consciência, não é, dos retos deveres. É uma minoria. A maior parte está naquela grande onda, não é, da fantasia e da ilusão. Aí ela continua aqui no ensinamento maravilhoso, fantástico. Nem todos, porém, que almejam os triunfos terrestres estão dispostos ao sacrifício do ego, sobrepondo as regras da conduta sadia às circunstâncias, aos conchavos, aos desregramentos, aos desvios que se mostram como necessários à vitória. Quem é que está disposto a seguir o caminho de combater o ego, a seguir a porta estreita? Ninguém. Aí ele continua. Nas labutas diárias que todos enfrentam, apesar de os códigos legais estabelecerem mecanismos de ordem e de respeito, a astúcia e a doblez conseguem driblar o estabelecido a fim de alcançar o poder, o destaque, a fama que constituem
os objetivos a serem alcançados a qualquer preço. Pois é. Mesmo a educação doméstica e formal, embora as experiências da evolução e as técnicas pedagógicas apuradas anuem em que se deve envidar todos os esforços para adquirir a respeitabilidade e o apogeu, embora os ilícitos processos de que se utilizem, e desfilam os vitoriosos de um dia, soberbos e equivocados, desfrutando honrarias vãs que se diluem, desaparecem como bolhas de sabão flutuando no ar. Pelos, ou seja, pais inescrupulosos, avaros e aturdidos, estimulam os filhos à ganância, ao brilho enganoso, não é? Nas manchetes da comunicação social, sem muita preocupação com o caráter e o sentimento e a dignidade. Em consequência, estabelece o caos, a violência incendeia as paixões primárias e o crime corre à solta, enquanto se envilecem os padrões da honra e da austeridade moral. A renovação espiritual, conforme os postulados de Jesus, apresenta como normativas básicas para a sua conquista o respeito ao direito do próximo, a sadia fraternidade, a sujeição às leis, o trabalho edificante, o perdão da ofensa. Olha a proposta de Jesus. Olha a porta estreita que Jesus nos sugere e nos propõe. Vou repetir. A renovação espiritual, conforme os postulados, as sugestões e as propostas de Jesus Cristo, né, apresenta, né, como normativas básicas para a sua conquista o respeito ao direito do próximo, a sadia fraternidade, a sujeição às leis, o trabalho edificante, o perdão das ofensas e todo um conjunto de regras baseadas no amor. Antagônicas, as duas doutrinas aqui nos é passada pelos conceitos e as tradições humanas da terra e essa proposta de Jesus. Então, antagônicas, as duas doutrinas, a do poder e a do ser, não é? Terminam por gerar conflitos em todo, né, aquele que opta pela alteração da conduta em destaque na trajetória terrestre. O homem velho, na expressão evangélica, vê-se aturdido ante o modelo do homem novo, ressuscitado na sublime experiência do bem. Condicionamentos demoradamente fixados tornam-se uma segunda natureza implantada na emoção de todos os indivíduos que o levam a assumir atitudes chocantes entre o que pensa e o que expressa. Na historiografia das mulheres e dos homens históricos da fé religiosa, com raríssimas exceções, sempre ocorreram conflitos entre ideais assumidos e as mais inclinações ameaçadoras. Francisco, o trovador de Deus, não poucas vezes, sofria os efeitos do caráter duro do pai. Olha só, Francisco de Assis sofria o caráter duro do pai, né? Apaixonado pelas glórias transitórias. E, em compensação, ele sentia a doce ternura da sua mãe, fascinada por Jesus. Cada um tinha uma característica, cada um tinha uma classe de raciocínio, cada um agia de acordo com o estágio evolutivo atual em que se encontrava. O pai dele, extremamente austero, materialista, queria educar o filho Francisco de Assis voltado para os conceitos que ele defendia
e vivia e vivenciava, né? E ficava entre os conceitos da mãe, que era seguir as diretrizes e os fundamentos de Jesus. Sabe lá o que é um filho receber essas duas educações? Vamos ver. Repetindo, Francisco, o trovador de Deus, não poucas vezes sofria os efeitos do caráter duro do pai, apaixonado pelas glórias transitórias e a doce ternura da mãe, fascinada por Jesus e por João Batista, razão pela qual lhes deram o nome de Giovanni. Embora houvesse, pelo sacrifício absoluto e renúncia ímpar, resgatar os arroubos da juventude alegre e folgazã, herança do pai rico e déspota, imitando Jesus crucificado desde antes do martírio da cruz, herança da genitora de sua mãe, afável e meiga, surpreendia-se, vez que outra, em conflito, que logo superava a esforço hercúleo. Olha que situação. Imitando o incomparável Mestre Jesus, deu à humanidade o maior exemplo de fidelidade, dividindo os tempos da fé cristã em antes e depois da sua abnegada dedicação. A semelhança do Colégio Galileu, do qual desertou Judas pela traição e pelo posterior suicídio, também ele experimentou o abandono de um querido amigo que se lhe vinculara e que, não suportando os conflitos e atormentado, fugiu, culminou, vitimado pelo suicídio. O conflito de qualquer natureza é sempre resultado de uma crise emocional. Isso aqui é importante para os psicólogos. É para todos nós, mas para os psicólogos é importante saber isso. Olha o que ela fala. O conflito de qualquer natureza é sempre resultado de uma crise emocional que se instala, a fim de que ocorra a mudança de patamar comportamental para outro mais elevado. Todos nós precisamos aprender isso. Todos nós precisamos saber disso. Todos nós precisamos nos conscientizarmos desse fato. Vou repetir o que ela nos fala. O conflito, seja ele de qualquer natureza, emocional, psicológico, espiritual, existencial, o conflito de qualquer natureza é sempre resultado de uma crise emocional que se instala a fim de que ocorra a mudança de patamar comportamental para outro mais elevado. Jesus, em outras palavras, Jesus muitas vezes nos transmite a felicidade através de dores e de lágrimas e de sofrimento. Precisamos entender isso, interpretar isso. Aí ela continua, né? Joana de Anjos continua dizendo, quando te sentires atraído para o erro, apesar do esforço na conduta correta, não te atormentes. Racionaliza a emoção enfermiça e fixa-te no objetivo que abraças. Tá vendo? Ainda ontem eu recebi um telefonema, um zap, né, de uma amiga minha, explicando isso, que ela sofria muito para fazer a sua transformação moral. Porque por mais que ela se esforçasse, quando ela percebia, ela era pega em flagrante cometendo os mesmos erros. E olha que Joana de Ângeles nos esclarece sobre isso. Joana de Ângeles dá a resposta para ela. Ó, quando te sentires atraído para o erro, quem é que não se sente atraído para o erro? Quem? Então, quando te sentires atraído para o erro, apesar do esforço na conduta correta, não te atormentes, não te martirizes, racionaliza a emoção enfermiça e fixa-te no objetivo que abraças. Qual é o objetivo que nós abraçamos? É atingir a perfeição, é nos libertarmos dos erros, para que a gente realize a nossa transformação moral. Mas a gente, por causa do estágio, por causa dos hábitos do passado, não é? Por causa das tendências e as más inclinações que ainda predominam em nós,
Muitas vezes a gente pega reincidindo nos erros, mas isso, Deus já espera que isso vai acontecer conosco. Quando acontecer isso, não é para a gente se martirizar, porque aquele que se martiriza quando comete o erro, aí ele está cometendo um erro mais grave ao se martirizar. Ele está demonstrando, não é? Com essa atitude, com essa ação, que ele é perfeccionista, ele não aceita errar. E aí faz surgir uma outra patologia grave, que perfeccionismo tem a sua origem no orgulho. Aí é pior ainda. Vou repetir essa parte. Quando te sentires atraído, né, para o erro, apesar do esforço na conduta correta, não te atormentes, não te martirizes. Racionaliza a emoção enfermiça e fixa-te no objetivo que abraças. Quando venhas a sentir o desaparecer das forças, ante as facilidades para uma existência faustosa e prazenteira, em detrimento da austeridade e do equilíbrio, considera que toda e qualquer sensação logo passa, enquanto as emoções superiores enflorescem-se em incessantes alegrias de paz e bem-estar. Outro grande ensinamento. Vou repetir. Esses ensinamentos dessa psicóloga do plano espiritual têm que penetrar no íntimo do nosso mais íntimo. Eu estou só transmitindo, é Joana de Anjos que fala para mim e para você. Quando venhas a sentir o desaparecer das forças diante das facilidades para uma existência faustosa e prazenteira, muitas vezes nós somos convidados e tentados. Vou dar um exemplo. Brincar carnaval. Digamos que a gente é convidado para ir até o Rio de Janeiro brincar carnaval, sendo que a gente nunca fez isso. E a gente é convencido por aquelas pessoas para ir. A pessoa chega para nós e fala, não, nós vamos pagar o transporte e toda a hospedagem para você. Mas a gente não se sente bem, não é acostumado a fazer isso. Né? A gente administra o nosso tempo para ler um bom livro, para visitar um doente no hospital. Mas a gente foi tentado. Aí o cara está falando aqui, ó. Quando venhas a sentir o desaparecer das forças, ante as facilidades para uma existência faustosa e prazenteira, que é esse convite que eu acabei de falar, né? E tudo isso acontecendo em detrimento, não é? Da austeridade e do equilíbrio, considera que toda e qualquer sensação logo passa, ou seja, todas essas alegrias efêmeras, tudo isso é fantasia e ilusão, isso passa. Isso passa. Digamos que eu fiquei os 4 dias de carnaval brincando lá. Quando eu voltar para São Paulo, eu vou encarar outra realidade. E aí eu vou me deparar com minha própria consciência que vai me cobrar. Meu filho, você, com a melhor das boas intenções, você foi se divertir, meu filho. Esse tempo que você passou lá, você já teve a sua paga. Você já foi recompensado com a alegria que você passou. Porém, se você tivesse ficado em São Paulo e tivesse visitado as crianças no Hospital do Câncer, que estão com a cabeça raspada, elas sofrendo, precisando do seu sorriso, do seu amor, da sua companhia, esse tempo que você ia gastar, esse sacrifício, essa austeridade que ela fala aqui, que você ia fazer, entre ficar a cruz e a espada, recusar o convite do prazer, da alegria que você ia passar no rio. Você fez um sacrifício com você mesmo, renunciando a esse prazer, a esse gozo, você preferiu vir sofrer. Porque quando a pessoa vê uma criança sofrendo, gemendo, a gente sofre. Então, qual é a recompensa que você vai ter? Vai ser a do bônus horas. O tempo que você gastou, ele foi para o plano espiritual. É crédito que você vai ter com a lei de Deus. Aí vem a pergunta, o que você prefere? Ter crédito com Deus? Ou receber a paga que você já recebeu quando usufruiu
de momentos alegres e felizes. O que você prefere? É mais ou menos isso que ela está querendo dizer, então eu vou repetir. Só que ela fala em outras palavras, né? Quando venhas a sentir o deperecer das forças ante as facilidades para uma existência faustosa e prazenteira, em detrimento da austeridade e do equilíbrio, considera que toda e qualquer sensação logo passa, enquanto as emoções superiores, que foi a minha visita no hospital, enflorescem-se em incessantes alegrias de paz e bem-estar, que são créditos que ninguém rouba, o ladrão não rouba e a traça não corrói. Aí, continuando aqui, ela fala, não te perturbes pelo fato de, apesar dos esforços para o comportamento saudável e nobre, sentir os impulsos quase irresistíveis das mais inclinações por seres humanos e estarem sob o jugo do fardo carnal. É verdade. Apesar de tudo proceder do espírito, que se é impositivo orgânico, exerce vigorosa pressão para a satisfação dos desejos acumulados. Não é fácil. Isso aqui também eu adorei, ó. Apesar de tudo proceder do espírito, apesar de tudo sair do espírito, né? O impositivo orgânico exerce vigorosa pressão para a satisfação dos desejos acumulados. Então, o impositivo, o que é impositivo orgânico? Seria mais ou menos assim. A pessoa acaba de fumar um cigarro, daqui meia hora, não, daqui 5 minutos ele tem vontade de fumar novamente. Aí a razão que está no seu cérebro fala, mas você acabou de fumar? Nem jogou o cigarro fora? Olha só, a razão fala isso para ele. Aí ele começa a pensar, porque eu já fumei, eu sei, né? Mas caramba, por que me deu vontade de fumar? Eu acabei de fumar agora, será que não saciou a minha vontade? Não. É o organismo que pede. É o organismo que pede para que ele fume novamente, para que ele beba novamente. É o organismo, porque ele já está tão viciado com aquele alimento que o organismo que pede foge ao raciocínio. Extrapola o raciocínio. É o que ele fala aqui. É o que ela fala aqui. Apesar de tudo proceder do espírito, que se é, do espírito que nós somos, né? O impositivo orgânico exerce vigorosa pressão para a satisfação dos desejos acumulados. O que é a satisfação dos desejos acumulados? Os desejos que são as mais inclinações e as tendências que todos nós trazemos dos hábitos do passado, que estão nos arquivos da memória, exigindo que façamos tudo novamente. Essa exigência é justamente isso que ela fala. Apesar de sermos almas e espírito, essas más inclinações e desejos que estão impregnadas, inseridas no corpo físico, exigem que a gente faça tudo novamente. É uma guerra de mim para comigo. Aí ela continua. Nesses momentos que aconteceu isso com você, recorre à oração como mecanismo de resistência e rompe as amarras com o passado, fruindo a partir desse momento, as inefáveis emoções que vivenciarás para sempre. O conflito de comportamento ante o que se tem vivido e aquele a que se aspira faz parte do processo de crescimento e de equilíbrio espiritual que é fundamental à vida feliz. Avança com segurança pela trilha nova, e a cada passo mais próximo estarás da meta buscada, o reino dos céus, que já se te está instalando no coração. Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da noite de 17 de setembro de 2014, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador.
Muito bem, pessoal? Então, ficou aí para nossa reflexão. Para que todos nós resistamos, resistamos aos arquivos da memória que exige que todos nós façamos as nossas más inclinações e as nossas más tendências. E Deus nos coloca aqui na terra, todos nós, sem exceção, que está na terra, em qualquer país, Deus colocou todos nós aqui na terra para que nós façamos esse trabalho de educar, civilizar, evangelizar, cristianizar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Estamos aqui para isso. Então fica aí para a nossa reflexão, que Jesus abençoe a todos.